14h30, horário local, no Mar do Caribe. 2 caças F-16 Fighting Falcon venezuelanos rugiram baixo, cortando o céu a apenas algumas centenas de pés acima das ondas. O alvo deles não era um barco de contrabandistas ou uma área de treinamento. Era o USS Jason Dana, um destroyer da classe Arleigh Burke da Marinha dos Estados Unidos, repleto de sensores e mísseis. No radar, os pontos apareceram rápidos, reduzindo a distância. A ponte do navio de guerra americano sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso não era um sobrevoo inocente. Era uma provocação deliberada, um jogo de colisão iminente. Exceto que este envolvia jatos supersônicos e equipamentos de bilhões de dólares. O Pentágono mais tarde chamou o movimento de imprudente. A CBS News descreveu como a segunda vez em apenas 2 dias que caças venezuelanos realizaram a mesma manobra. Mas para os marinheiros de vigia no destroyer, rótulos não importavam. Tudo o que sabiam era que 2 caças da era da Guerra Fria estavam avançando em sua direção, com seus pós-combustores brilhando como tochas no céu caribenho. O presidente venezuelano Nicolás Maduro queria mostrar força, lembrar a Washington que Caracas não poderia ser intimidada após um ataque americano afundar uma lancha suspeita de pertencer a um cartel apenas dias antes. Mas ao escolher essa manobra, seus pilotos estavam prestes a aprender da maneira mais difícil. A intimidação corta dos 2 lados, porque enquanto eles pensavam que estavam enviando uma mensagem, não tinham ideia de que estavam entregando à Marinha dos Estados Unidos um presente inestimável. Os F-16 vieram com tudo, voando baixo o suficiente para que suas ondas de choque ondulassem pela água. Na ponte do Jason Dana, cada marinheiro conhecia o procedimento. Procedimento padrão: manter a calma, manter o curso e deixar as defesas encamadas do navio falarem por si. O primeiro aviso veio pelo rádio. Uma voz americana calma transmitiu em frequências abertas. Aeronave não identificada. Você está se aproximando de um navio de guerra dos Estados Unidos operando em águas internacionais. Mantenha uma distância segura. Os pilotos venezuelanos não deram resposta. Em vez disso, um deles acionou seu pós-combustor, passando pela proa em uma faixa de chama laranja. Dentro do centro de informações de combate, a verdadeira luta já estava em andamento. O radar Spy-1 do navio, o coração pulsante do sistema de combate Aegis, havia identificado os jatos que se aproximavam muito antes de a tripulação sequer os ver. Dados rolavam pelos consoles. Altitude, velocidade, rumo. Oficiais de armamento ativaram a suíte de defesa em camadas do navio. Mísseis superfície ar SM-2 nas células de lançamento vertical. Mísseis Sea Sparrow RIM-162 para interceptação a curta distância. Na última linha, o canhão Gatling Phalanx Civis. Se os caças venezuelanos fizessem um movimento errado, o destroyer poderia abatê-los em segundos. Mas disparar não era o objetivo. O capitão permaneceu calmo, braços cruzados, olhos no display tático. Suas ordens eram claras: não escalar a menos que diretamente ameaçado. O Jason Dana estava em águas internacionais, com todo o direito de estar lá. O verdadeiro perigo não eram as aeronaves em si. Era a possibilidade de um erro de cálculo se transformar em um incidente internacional. Do convés, os marinheiros olharam para cima enquanto o segundo F-16 passou rugindo, tão baixo que sua sombra cortou brevemente as escotilhas de mísseis do destroyer. Para um olho não treinado, parecia que a Venezuela havia vencido o jogo da intimidação. Mas, na realidade, o oposto era verdade. Cada chamada de rádio que os pilotos faziam de volta a Caracas, cada varredura de seus radares, cada piscar de seus sistemas de mira, tudo estava sendo absorvido pela suíte de guerra eletrônica do Jason Dana. Quanto mais perto voavam, mais revelavam. Os venezuelanos pensavam que estavam exibindo força. O que não percebiam era que já haviam caído na armadilha de dados da América. O USS Jason Dana não era apenas um navio qualquer. É um destroyer de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, essencialmente uma fortaleza flutuante. Seu domo de radar, o Spy-1, pode rastrear centenas de alvos ao mesmo tempo,
de mísseis rasantes a jatos em alta altitude. Para a tripulação, um par de F-16 sobrevoando o convés mal registrava como uma ameaça em comparação com o que o navio foi construído para enfrentar. Então, a questão é, por que a Marinha estava ali em primeiro lugar, em águas venezuelanas? Bem, a resposta remonta a apenas dias, nem mesmo meses. Em 2 de setembro, aeronaves americanas destruíram uma lancha no Caribe, acusando-a de pertencer ao poderoso cartel Tren de Aragua da Venezuela. 11 pessoas foram mortas naquele ataque, uma operação que a Casa Branca chamou de sucesso na guerra contra o narcotráfico. Em Caracas, o incidente foi visto de maneira muito diferente. O presidente Nicolás Maduro condenou o ataque como uma violação da soberania, prometendo retaliação. Apenas dias depois, seus F-16 estavam rugindo pelo céu caribenho. Ironicamente, esses mesmos jatos foram fornecidos à Venezuela pelos Estados Unidos. Na década de 1980, a Venezuela comprou dezenas de F-16A. Na época, de ponta, 4 décadas depois, a frota mostra sua idade. Peças de reposição são escassas, a aviônica está desatualizada e a manutenção é uma luta constante. Ainda assim, nas mãos de Maduro, eles se tornaram símbolos de desafio. Rápidos, barulhentos e dramáticos, mesmo que não sejam mais verdadeiramente modernos. O contraste não poderia ser mais nítido. De um lado, relíquias da Guerra Fria se esforçando para parecer ameaçadoras. Do outro, um destroyer conectado a uma das redes navais mais avançadas da Terra, apoiado por satélites, drones e um grupo de ataque de porta-aviões nas proximidades. Do lado de fora, os F-16 pareciam ter a vantagem, mas a realidade era diferente. Quanto mais perto voavam, mais expunham. Os F-16 venezuelanos entregaram tudo. Seus radares de controle de tiro iluminaram o Jason Dana, tentando parecer ameaçadores. Em vez disso, entregaram formas de onda precisas que os analistas da Marinha puderam catalogar e arquivar. Seus rádios se acenderam com conversas de volta às bases costeiras. O sistema de guerra eletrônica, o SLQ-32 do navio absorveu tudo, registrando quais frequências foram usadas, quão seguras eram as comunicações e até o momento exato em que os pilotos acionaram seus microfones. E então veio o infravermelho. Ao mergulharem embaixo e acionarem os pós-combustores, os caças deixaram rastros térmicos enormes no ar úmido do Caribe. Os sensores infravermelhos do destroyer capturaram tudo. Para a Marinha, era como fotografar impressões digitais em uma cena de crime. Evidências inestimáveis e inegáveis de como os jatos da Venezuela realmente se comportam sob pressão. A ironia é brutal. Caracas queria intimidar, projetar força. Mas a intimidação de perto é barulhenta. E no espaço de batalha eletrônico, barulho é morte. Cada flare, cada ping de radar, cada explosão de pós-combustor não estava assustando os Estados Unidos. Estava alimentando seus bancos de dados. Para o comando venezuelano em terra, as imagens podem parecer uma vitória. Jatos rugindo sobre um navio de guerra dos Estados Unidos, desafiadores e ousados. Mas os analistas observando de Norfolk ou Pearl Harbor viram algo completamente diferente. Eles viram vulnerabilidades, catalogaram fraquezas e completaram uma biblioteca da envelhecida frota aérea da Venezuela, entregue em uma bandeja de prata. Quando os F-16 finalmente se afastaram, a tripulação do Jason Dana nem sequer piscou. Não precisaram. A Venezuela já havia cometido seu maior erro, confundindo barulho com poder. Enquanto aqueles pilotos pensavam que haviam chacoalhado a gaiola da América, na verdade abriram a porta para algo mais perigoso. Escalada. Os sobrevoos podem ter parecido teatrais, mas Washington não riu. Em poucas horas, o Pentágono rotulou o incidente como imprudente e provocador, e o presidente Donald Trump deixou a mensagem cristalina: qualquer aeronave venezuelana que coloque nossos navios em perigo será abatida. Isso não era conversa vazia. Apenas dias depois, 10 caças furtivos F-35 Lightning II chegaram a Porto Rico. A apenas 2 horas de voo do espaço aéreo venezuelano.
Esses não eram jatos envelhecidos dos anos 1980. Eram a joia da coroa da América. Caças de quinta geração projetados para passar despercebidos por radares e desmantelar defesas inimigas antes mesmo do primeiro alarme soar. Sua implantação foi um sinal. Se Caracas queria apostar nos céus, as apostas haviam acabado de subir. Enquanto isso, o Jason Dana não estava sozinho. Por trás dele, estava o peso de toda uma força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos. Destroyeres, cruzadores, navios de suprimento, até embarcações de assalto anfíbio transportando fuzileiros navais patrulhavam o Caribe. No céu, aeronaves de patrulha P-8 Poseidon escaneavam as águas, enquanto drones vigiavam de altitudes ainda mais altas. Um destroyer pode parecer isolado no horizonte, mas, na realidade, estava conectado a um escudo em camadas que se estendia por toda a região. Para a Venezuela, isso criava um desequilíbrio brutal. Seus F-16 podiam sobrevoar, talvez até assediar, mas não podiam mudar os fatos. Sua força aérea carecia de mísseis modernos, carecia de furtividade e carecia da logística para sustentar uma luta longa. Mesmo que quisessem, igualar o poder de fogo americano era impossível. E, ainda assim, a provocação tem uma lógica perigosa. Um movimento errado, um travamento de míssil, uma chamada de rádio mal interpretada, e a situação poderia ter ido de sobrevoos barulhentos a uma guerra de tiros em segundos. A tripulação do destroyer americano sabia disso. Os pilotos venezuelanos provavelmente também sentiam isso em suas cabines. Um jogo de colisão iminente só é divertido até que alguém não desvie. Maduro pode ter esperado que os sobrevoos despertassem orgulho doméstico e enviassem um aviso a Washington. Em vez disso, desencadearam exatamente o oposto. Um aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe e uma promessa clara de que a próxima passagem próxima poderia terminar em chamas. Porque quando você enfrenta a Marinha dos Estados Unidos, há uma regra que nunca muda. Não confunda contenção com fraqueza. Do lado de fora, os sobrevoos da Venezuela pareciam um desafio. Jatos rugindo sobre um destroyer dos Estados Unidos, desafiando a América a reagir. Mas, ao olhar mais de perto, era um caso clássico de excesso de confiança que se transformou em autossabotagem. Estrategicamente, a caçada entregou a Washington tudo o que queria. A Marinha coletou impressões digitais de radar, protocolos de comunicação e dados térmicos dos caças mais capazes da Venezuela, tudo sem disparar um único tiro. Em termos militares, isso é um jackpot. Inteligência como essa não é chamativa, mas na próxima crise, pode significar a diferença entre surpresa e domínio. Não foi a primeira vez que um adversário cometeu o mesmo erro. Apenas meses atrás, no Mar do Sul da China, um helicóptero de ataque chinês Z-10 tentou intimidar um MH-60R americano. Em vez disso, entregou assinaturas eletrônicas que analistas americanos guardaram para conflitos futuros. No Mar Vermelho, combatentes OT lançaram um míssil contra um CEL da Marinha, esperando uma vitória de propaganda. Em vez disso, expuseram suas táticas, foram rastreados e perderam seu local de lançamento em segundos. Atores diferentes, mesma história. Manobras de intimidação que se voltaram contra eles, transformando-se em presentes para a inteligência dos Estados Unidos. Para Caracas, a lição é brutal. Voar baixo e rápido pode emocionar multidões em casa, mas contra um destroyer equipado com a Aegis, é apenas ruído de fundo. Pior, isso mina a posição estratégica da Venezuela. Em vez de parecer forte, destaca fraqueza. Aeronaves envelhecidas contra uma frota projetada para a guerra global. Cada passagem sobre um navio de guerra dos Estados Unidos se torna mais um ponto de dados na crescente biblioteca de manuais de adversários da América. E para Washington, a lição é igualmente clara. Fique calmo, segure o fogo e deixe o outro lado cometer os erros. Escalada nem sempre é sobre puxar o gatilho. Às vezes, o movimento mais inteligente é esperar, ouvir e coletar tudo o que seu oponente é tolo o suficiente para transmitir. Porque na guerra moderna, o silêncio vence batalhas e a arrogância as perde.
Quando os F-16 venezuelanos finalmente voltaram para casa, o Jason Dana não havia mudado de curso, não havia disparado um míssil e não havia sequer piscado. Para os marinheiros a bordo, era apenas mais uma entrada no diário de bordo do navio. Mas para os analistas observando os fluxos de dados, era ouro. A Venezuela tentou chacoalhar a gaiola. Acabou chacoalhando a si mesma. A lição mais ampla é simples. O lado que mantém a calma geralmente vence. Sobrevoos, flares e provocações não mudam o equilíbrio de poder. O que importa é disciplina, treinamento e a capacidade de transformar barulho em conhecimento. E nisso, a Marinha dos Estados Unidos saiu com a vantagem sem nem mesmo suar. Mas aqui está a verdadeira questão. Se você estivesse na ponte daquele destroyer, observando 2 caças supersônicos mergulhar embaixo sobre sua proa, o que teria feito? Teria disparado um tiro de advertência ou mantido a calma e confiado nas defesas do navio? Deixe sua resposta nos comentários. Quero ver como você lidaria com isso. E se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que ama histórias marítimas. E, como sempre, se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você recebe distintivos de lealdade, respostas prioritárias e ajudará a trazer mais histórias marítimas verdadeiras à tona. Basta clicar em participar na nossa página do canal e embarcar. Porque neste jogo de colisão iminente, a Venezuela pensou que estava com a mão mais forte. A Marinha dos Estados Unidos provou o contrário. Vejo você na próxima.